Eles não entendem A vida na a prisão índole do pode ser maluco. complicada, mas aqui é um Bah, que verdadeiro jogão. inferno. Nossa! The Suffering, Não, prisão. só tem esse aqui. Só tem esse aqui. Pô, eu não quero diminuir a tela. Cara, isso aqui é maravilhoso, mano. Esse jogo é muito bom. O José, não sei se tá aí. Sim, ô Stalin, eu já fiz esse vídeo aqui, mano. Eu já reagi ele falando que só tem negro, não sei o que lá. Aí depois ele fez o vídeo dizendo que teve namorada negra, não sei o que. Cara, não vai pro merda. Um horror de sobrevivência ambientado em uma penitenciária amaldiçoada, localizada em uma ilha igualmente condenada, um lugar corrompido por um passado de atrocidades tão brutais que parece contaminar tudo. Pensa num jogo foda. Garnet Island, o horror tem dois morre, ainda. Ele apenas se transforma. Eu tô só esperando pipocar nas Aqui nossas restas lá pra jogar ele. destino. Será que conseguimos nos livrar do ódio ou iremos sucumbir a ele e nos tornarmos a própria encarnação do mal? Jogamos como Torque, um homem sentenciado por um crime, Jogo mas que foda, assim como esse aí. nós não sabe ao certo ser culpado. Difícil Meio a pra criaturas um grotescas e caralho. horrores que testam nossa sanidade a cada passo, lutamos por sobrevivência e por respostas. Se você curte terror psicológico intenso e um horror brutal, The Suffering vai te impressionar. Você foi sentenciado a assistir esse vídeo. Então dá uma moral e deixe seu like. Jogão. Lançado em março de 2004, The Suffering foi desenvolvido pela não tão conhecida Surreal Software, estúdio responsável pelos jogos da série Drakan e pelo jogo do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. A distribuição ficou por conta da Midway. Essa sim, bem Deus mais o livre, famosa, Stalin. sendo responsável por diversos Inventaram um Mortal monte de coisa pra Kombat, tentar além me de foder, jogos imagina se eu como falar uma Jack merda. Chan de PS1 e Psyops, The Mindgate Conspiracy. Outro jogão Na mesma também, pegada Psyops. desses, Lucas, um intruso no formigueiro. Também Mesmo é jogão. nível. O desenvolvimento Também de é The jogão. Suffering foi muito bem planejado, e os desenvolvedores mostraram um grande empenho em criar uma experiência autêntica. Eles estudaram penitenciárias reais, com destaque para a penitenciária nada da disso eu Virgínia sabia. Ocidental, onde ocorreram mais de 900 mortes. Hoje esse local é uma atração turística macabra. Outra grande inspiração foi a prisão de Alcatraz, lar de criminosos Eu conheço. infames como Al Capone. Essa influenciou diretamente o visual do jogo, que também se passa em uma prisão isolada em uma ilha. Em relação à narrativa, as influências são diversas. Segundo o escritor e líder do projeto, Richard Rose, a maior inspiração veio de O Iluminado. Eles queriam criar aquela sensação de estar preso em um ambiente Pior que eu onde não vi visões esse bizarras Iluminado aparecem sem explicação, mas que conforme a história avança, tudo começa a fazer sentido. Embora não seja citado diretamente, fica evidente que o jogo também bebeu da fonte de Silent Hill, especialmente no design das criaturas e na forma como a atmosfera psicológica é construída. Criatura é Falarei muito mais sobre essas semelhanças ao longo do vídeo. E já que tô aqui no assunto Olha criaturas, o dinheiro, esse é um dos caralho. grandes destaques do Mandou R$80. Obrigado, Wolf. Gote. Ó. Quando- Agora do 2, né? Deixa eu ver. É. Ô, mano, eu sinceramente eu não consigo entender como que um jogão desse que teve 2 simplesmente sumir assim, cara. Morrer. do jogo. O design da maioria dos inimigos foi feito por ninguém menos que Sam Wilson, uma verdadeira eu lenda nunca da vi. indústria. Ele é o cara por trás de visuais icônicos do cinema, como O Exterminador do Futuro, Predador, Jurassic Park, Edward Mãos de Tesoura, entre muitos outros. Só Resumindo, contelão. trazer esse cara pro projeto foi um baita acerto, e o resultado é bem nítido. Os monstros são incríveis, mas não adianta ter criaturas grotescas se o design de som for fraco, certo? Felizmente The Suffering não decepciona. Em muitos jogos antigos o áudio pode deixar a desejar por conta das limitações tecnológicas da época, mas aqui os sons são surpreendentes. É recomendado jogar com headset ou um home theater, o que amplifica a imersão de forma Esse aí, quando eles absurda. fizer Os na reta sussurros, com conquista, eu vou gritos jogar em live. distantes e barulhos de coisas se arrastando no escuro fazem com que você sinta que não está Tem sozinho. jogo do mesmo Hellboy. quando aparentemente Inclusive, não eu há comprei nada ele de por Play perto. 3 pra A trazer trilha aqui em sonora live. também contribui para essa sensação do constante Hellboy. de tensão, usando os sons que foram usados para o sound design. É completamente perturbador, deixando o jogador sempre alerta. Cada canto da prisão parece vivo, como se o próprio ambiente estivesse observando seus passos. Mas chega de falar, porque nada explica melhor do que ver tudo isso na prática. Então bora lá. Esse jogo a gente fica com o cu na mão o tempo inteiro achando que vai morrer a Opa, qualquer hora. turma, passando aqui rapidinho só pra avisar uma novidade braba. Agora eu vou trazer conteúdos exclusivos para membros. Vai rolar gameplays, vídeos aleatórios, curiosidades sobre Inclusive, mim. é meu cacete. Obrigadão, cowboy. Nisso, Torque, um homem com histórico de crimes mais leves e um casamento bastante Pai conturbado. do seu Apesar Madruga. das turbulências, ele havia se reconciliado com sua esposa, Carmen, e seus filhos Malcolm e Corey, até o dia da morte deles. Torque foi encontrado desmaiado na cena do crime, mas afirma não se lembrar de nada. Seu julgamento foi tudo menos justo, sem testemunhas, sem provas substanciais e aparentemente sem qualquer interesse em descobrir a verdade. No fim, pouco importava, sua sentença já estava decidida.
Agora estamos sendo levados para a penitenciária estadual de Abbott, conhecida como a pior prisão do país. O lugar abriga os criminosos Ô, Luiz, mais conhecia perigosos esse aí e tem a ou maior Anderson taxa também? de homicídios e Conhecia execuções esse, dos não? Estados Unidos. Quase tão ruim quanto as prisões aqui do Brasil, hein? Assim que Torque chega, os internos já começam a se agitar, comentando sobre seus supostos feitos. So fucking what? I can understand a guy killing his old lady, but he popped his kids too. Motherfucker pai? deserves to be strapped down and dosed. A maioria o condena de imediato, mas um preso se manifesta a favor dizendo que Torque é um cara bem de boa, e relembrando um boato de que em outra prisão ele teria acabado com metade da Irmandade Ariana, uma gangue neonazi, o que dá uns bons Bem pontos feito. para Torque. Mas essa conversa dura pouco. De repente a prisão começa a desmoronar, sons metálicos ecoam pelos corredores e um Jogou? por um, os detentos Pensa no vão sendo jogão, mano. silenciados de forma brutal. Algo passa pela cela de Torque e simplesmente corta Uma hora as pipoca grades lá com na um reta. papel, meu irmão. E antes de avançarmos, já deu pra notar que os modelos e Shell expressões Shock nunca sociais joguei. deixam a desejar, né? Mas em compensação, a dublagem é excepcional. Gosto As do Abóbora. vozes e atuações são bem convincentes, principalmente levando em conta que estamos falando de um jogo de 2004. The needle's too good for him. Filthy inmate, they should all die. Ao nos aproximarmos das grades, um guarda tenta nos acalmar. Tinha demo dizendo mesmo, que tá o nome tudo sob tinha controle. mesmo. Eu lembro disso. É, tá assim. Logo depois, a cela de um dos presos mortos se abre sozinha. Pegamos uma lâmina improvisada que vai servir como nossa primeira arma. Em seguida, outra grade saudade abre desse jogo, misteriosamente, como se estivéssemos sendo guiados. Então escutamos uma voz sussurrar. Scott. Lembra que eu disse que a prisão parece O Ash viva? vs Em Evil vários Dead, vocês já momentos, viram é como também, se não? tudo fosse um único organismo. Não, Evil Dead Regeneration, o nome do jogo. Vocês já chegaram a jogar também do anão? E Torque, assim como nós, só não faz jogo ideia foda. do que tá acontecendo. O jeito é seguir Quando em eu tava frente. jogando God Hand, cara, nossa, a nostalgia da vontade de jogar tudo que era jogo do Play 2. Explorando o local, encontramos um banheiro com um sabonete rosa coberto de sangue. Fly. Infelizmente não posso falar nada sobre isso. Próximo dali, um telefone toca. Torque atende e escuta a voz de sua esposa. Ela implora para que ele saia dali o mais rápido possível. Ela diz que a ilha não é só uma prisão, mas algo muito pior. Um lugar que traz à tona o que há de mais sombrio em cada um. Cara, o clima só piora. Corpos por toda parte, os presos culpam os guardas culpam os presos. Flex O no- caos tomou conta de tudo. Quando finalmente iluminação na encontramos janela, alguém né? que poderia Viram nos só? ajudar, ele morre. Tá louco. Os caras com Um nada guarda que faziam talvez tudo no Play pudesse nos 2, tirar hein? dali, também morre. Aos poucos vamos nos sentindo sem esperança. O jogo Acho que tá meio transmite alto esses esse vídeo, né? sentimentos de Baixar um maneira pouco. incrível. E faz todo sentido. Afinal, a gente tá preso em um lugar de Olha o merda, sangue no corpo tudo é dele. sujo e sombrio. E ainda vemos todo mundo que a gente encontra perecer. Acaba não tendo muito... Tá vendo, cara? Olha isso aqui, ó. O sangue no corpo do personagem. Tinha jogos também que levava golpe. E o beatdown, por exemplo. Levava golpe e o teu personagem, ele machucava, literalmente. Mostrava ali todos os danos. Aí tu vê hoje em dia, cara, os jogos lançados aí com gráfico lindíssimo, voa sangue, ou às vezes nem sangue tem, é sangue em pó e não pega no corpo do personagem, não pega no chão. Ou se tem um pozinho ali que logo some. Aí tu vê que nessa época os caras faziam com muito mais amor os negócios, né? De verdade. espaço pra ter esperança. E aí o mesmo, jogo não bomba, Essa né, prisão é muito bem feita. Na moral. Seguimos avançando até encontrarmos nosso primeiro inimigo, os Slayers. Aí. Criaturas horrendas, com lâminas no lugar das mãos e dos pés. Eles são a personificação Lembra um das pouco as inúmeras enfermeiras mortes do violentas que aconteceram Silent entre Hill. os internos, principalmente aquelas ocorridas durante rebeliões. Facas improvisadas, cortes profundos e brutalidade Muito difícil sem o jogo, limites. muito Os difícil. Slayers são rápidos, se esgueiram pelos dutos, escalam paredes como aranhas e mesmo depois de decapitados continuam avançando. E se você jogou Dead Space, provavelmente pensou que eu descrevi um slasher, né não? Até o nome é parecido. bem parecido. Tô achando que alguém se inspirou aqui, hein? É, Isso não com é certeza. demérito, tá? Inclusive, como eu já disse antes, The Suffering tem muito em comum com Silent Hill, principalmente na forma como os inimigos representam traumas, desejos e aspectos psicológicos. Não é exatamente igual, mas as semelhanças são inegáveis. Ao mesmo tempo, dá pra perceber que Dead Space pegou várias ideias aqui, tanto no visual de alguns monstros quanto em seus comportamentos. Assim que matamos o Slayer, encontramos um guarda e temos nossa primeira decisão moral. Duas vozes surgem em nossa mente, cada uma tentando nos influenciar. Uma voz bestial sussurra que devemos matá-lo. A outra, mais suave e familiar, E é a fodeu. voz de nossa esposa, pedindo para O poupá-lo. primeiro já tem em primeira pessoa, não lembrava disso. Agora cabe ao jogador decidir ouvir o anjinho ou o diabinho. Essas escolhas fazem diferença, tanto na gameplay, mudando certas interações e eventos, quanto na história, influenciando os desfechos do jogo. Então sempre que esses momentos surgirem, pense bem antes de agir. Aqui eu vou focar no final bom, então decidi poupar o guarda. E olha como é bom fazer o bem. 2 minutos depois ele morre eletrocutado.
Pelo menos antes de ficar assado, ele nos deixou um presente, não intencional, claro, que foi suar. Agora sim estamos trabucados com uma 38. E o combate armado é surpreendentemente fluido, ainda mais para um jogo de terror, que geralmente tem uma jogabilidade mais travada e cadenciada. Mas esse Suffering é um jogo muito mais focado para ação. Podemos tem uma transformação, nos mover livremente enquanto atiramos e ainda temos a opção de jogar em primeira pessoa, caso prefira uma experiência mais próxima de um FPS. Apesar do modo em primeira pessoa ser um pouco mais engessado, é legal ter essa escolha, pois muda completamente a dinâmica da gameplay. Parece outro detalhe que ainda não mencionei, podemos interagir com vários elementos do cenário. Acender e apagar luzes, abrir armários, mover objetos, e mesmo acessar câmeras de segurança. E foi olhando em uma dessas câmeras que eu quase infartei. Olhei pra tela e vi um homem sentado na cadeira elétrica. Beleza, né? Quando mudei pra próxima câmera, ele tava atrás de mim. Caraca. Que jogaço, né, mano? Pelo visto, esse jogo faz mais terror psicológico do que minha ex. As coisas continuam a piorar. Começamos a ver uma criatura gigantesca e bestial. Parece que ela está nos guiando. E a seguindo relutantemente, ouvimos novamente aquela voz sombria nos dizendo para executar um guarda em uma câmara de gás. Torque se recusa, tentando salvá-lo, mas assim que chega perto, um homem feito de gás verde aparece do nada. Nos repreende e mata o guarda mesmo assim. Cara, infelizmente eu lembro bem pouco da história. As pessoas morrem de qualquer jeito, mas pelo menos minha consciência é levinha. Ainda sem um rumo definido, seguimos nosso caminho até uma área de maquinários. Lá encontramos 3 figuras sombrias, que parecem ecos do passado dessa ilha. O primeiro é aquele homem feito de gás que vimos antes. O segundo, um homem eletrificado, preso em agonia constante, que também já o vimos antes. O terceiro, um sujeito vestido como um médico, mas materializado como uma projeção do filme antigo. Cada um deles tem uma abordagem diferente em relação a Torque. O homem de gás quer nos punir e fazer com que sucumbamos ao terror deste lugar. O homem eletrificado deseja que alcancemos a redenção, mas ele próprio não parece ter muita esperança de que isso seja possível. O médico quer curar Torque dos seus apagões, mesmo que isso signifique usar métodos nada convencionais. Ainda não sabemos quem são essas entidades ou quais são suas verdadeiras intenções. Mas uma coisa é certa. Pena não ter jogo, né, mano? Do Spawn. O médico insiste que Torque personagem tão foda e não consegue fazer um jogo bom. Interminável de inimigos até nem ruim, né, na verdade. E com adrenalina no limite. Não então, mais nada. A besta. Aí, agora sim. Nessa forma, ficamos absurdamente mais fortes, desferindo golpes brutais e fatiando os olha isso, cara. Caralho, é bora só, enquanto estamos assim. E se demorarmos muito pra voltar ao normal, nossa vida começa a drenar até a morte. E hoje em dia ninguém conhece o jogo de acabar com os monstros. Esse também é um risco. Então tem momentos que, por incrível que pareça, é mais vantagem apenas sacar tiro nos monstros. Depois de ver essa transformação, o médico diz que avançamos bastante, mas que ainda teremos outra sessão no futuro. Seguindo em frente, encontramos um guarda amarrado e vendado. Antes que possamos fazer algo, ele é metralhado sem piedade. O responsável é uma nova monstruosidade, conhecida como Marksman. Essas criaturas são a manifestação da vingança. Antes de se tornar uma prisão, essa ilha era um forte militar na Segunda Guerra Mundial. E as execuções que ocorreram nesse forte eram exatamente assim. E o Marksman são a personificação dessas mortes. Tem uma história boa, eu nem bola pra história quando eu joguei, eu acho. Realmente são. Na prática, só precisam de uma lambida com uma peixeira pra acabar rapidinho com eles. Matei esse bichão só pra logo em seguida ser morto feiamente por um Slayer comum. E o mais interessante é que cada inimigo pode ter uma animação de morte diferente para Torque. Isso é algo que Dead Space também fez muito bem. Mortes únicas e bem criativas, variando de inimigo para inimigo. Por aqui ainda restam muitos equipamentos militares, o que nos garante nossos primeiros arremessáveis. Sinalizadores que servem apenas para iluminar o caminho e granadas de conclusão que atordam os inimigos por alguns segundos. Sinceramente, esses arremessáveis eu usei muito pouco, mas quando começam a usar os explosivos, aí a parada fica boa, viu? A ilha em si parece sussurrar fragmentos do passado. Além das alucinações e das memórias sobre a família de Torque, também ouvimos ecos de pessoas que morreram nesse inferno, sejam vítimas ou carrascos. E o mais foda, muitas dessas memórias só aparecem se explorarmos certos locais ou tomarmos certas ações. Então mesmo que você esteja jogando na base do cagaço, vale muito a pena explorar para conhecer mais sobre o passado desse lugar. O quadrinho do Spawn é macabro, encontramos o homem eletrificado bom novamente. Demais. Eu não sei se tem hoje em dia novos, nunca mais vi. Igualzinho aos Reels do Instagram. Os que eu li era em frente encontramos um novo 20 anos atrás. Dallas. Torque já esteve preso com ele antes. Aqui surge mais uma decisão moral: deixá-lo viver ou matá-lo. O lado bom de poupar os NPCs é que eles podem ajudar em combate. O lado ruim... Yo, Torque, over here! Come on, Torque, we gotta get out of this motherfucker! Torque! Did you spit on me, man? Torque! Where the fuck you go? Eles são insuportáveis. Sério, mas é legal ter companhia. O tempo todo eles ficam te apressando, gritando e repetindo as mesmas falas em loop. Isso pode até desanimar fazer o final bom do jogo. Mas beleza, seguimos. Agora que estamos fora da área interna da prisão, o jogo perde um pouco de impacto visual. Lá dentro os cenários são riquíssimos em detalhes. Aqui fora parece tudo mais vazio e morto. Mas talvez essa fosse a intenção, pra realmente dar aquela sensação de isolamento mesmo. Os cenários externos ainda são muito bem feitos, mas as áreas internas são tão geniais e elevam tanto a régua que deixam essas partes do lado de fora um pouco abaixo. Seguindo o Dallas, chegamos
chegamos à ala leste da prisão. E por lá as coisas continuam bem fodidas. Agora temos um novo problema. Uma praguinha chamada mainliner. Esses desgraçados são a personificação da dor pura, representando as execuções de injeção letal. Cada movimento deles parece envolver sofrimento. Talvez por causa da mistura de sódio pentotal, cloreto de pancurônio e cloreto de potássio que circula em suas veias. E eles são irritantes pra caralho. Os mainliners arremessam seringas, pulam no torque de surpresa e adoram outro jogo difícil pra diabo também. Já mostra a loucura que esses bichos. Um deles tá lutando contra um Slayer. Sim, os monstros têm tanto ódio em si que atacam basicamente tudo. E eu sei que já tá ficando bem chato citar Dead Space, mas não tem como. Esses bichos lembram muito aqueles fetos. Claro, VHS. E não são só os mainliners que aterrorizam essa ala. Um grupo de guardas está eliminando qualquer preso que vê pela frente, usando todo esse caos como desculpa pra cometer atrocidades. Mas mesmo com toda essa desgraça ao nosso redor, as visões de Torque continuam. Vemos nossa esposa. Se não me engano, era até verde a fita. Tá escrito, você realmente a ama? Como se estivéssemos sendo julgados. A fala dela só torna tudo mais pesado, lembrando o quanto ela já abriu mão de tudo para estar ao nosso lado. You gotta be strong to be free. Você tem que ser forte para estar livre. Essa frase não é só sobre estar na cadeia. Nosso próximo destino é a área dos chuveiros, um lugar terrível, mesmo antes da prisão virar um inferno na Terra. Aqui os mainliners não param de surgir. A única maneira de deter essa praga é desligar os chuveiros e eliminar os que restaram. Mas na real, não precisamos matar ninguém. Basta tirar um extintor perto das pias para apagar o fogo e seguir para a área externa. Lá fora a situação está completamente fora de controle. Os monstros estão brigando entre si e também contra nós. Os guardas atiram em qualquer coisa que se move. Outros presos mal intencionados tentam nos foder. É realmente uma zona de guerra. O jogo já é fodelão e agora imagina que o 2 é muito melhor que esse. Realmente assustador. Em tudo. A biblioteca. Livros e mais livros por todo canto. Nossa, até um negócio ruim. Lembra que eu falei dos guardas se divertindo em matar prisioneiros? Pois bem, alguns estão gostando disso até demais. Esse é Hargraves, um guarda completamente besta da cabeça. Temos que dar um fim nele, mas o cara tá usando uma .50, então não tem como bater de frente. Precisamos subir até o segundo andar para entrarmos por um buraco e o pegamos de surpresa. E foi assim que esse sujeito encontrou seu fim. Que monstro foda. Agora um detalhe bem interessante. Dallas não esboça nenhuma reação ao ver Torque se transformar em um monstro. O motivo é simples. Torque na real não vira uma besta literal. O que acontece é que ele entra em um estado berserker, onde simplesmente apaga e libera toda a sua fúria. Por muito tempo eu achava que ele virava um monstro de verdade. É apenas uma maneira simbólica e útil de mostrar a bestialidade de Torque quando ele perde o controle. Eu ainda achava que virava, eu não sabia disso. Nos de Dallas. Ele pode ter sido um pé no saco às vezes, mas era um cara maneiro. Nos fez companhia e nos contou várias coisas sobre a prisão. Abrimos o portão para que ele pudesse escapar, mas assim que ele passa, um curto-circuito nos controles gera uma explosão. E não conseguimos segui-lo. Também não temos mais notícias dele. Mas fazer o que, né? Merda acontece. Perguntei se alguém tinha projetor na live, mas ninguém me respondeu. Ninguém deve ter. Aqui também revivemos o trauma dos Marksmen, metralhando essas desgraças até depois de mortos. Oh, beleza. Seguimos em frente e encontramos guardas com escopetas passando sufoco. Pô, irmão, de escopeta era pra tu fazer um estrago. Deixa eu mostrar como usa uma 12. É muito satisfatório esse jogo aí, cara. É bom demais. Agora chegamos à ala oeste, e aqui o clima macabro fica ainda mais intenso. Guardas mortos, pendurados e expostos de maneira bizarra. E pra piorar surge um novo inimigo, os Newsmen. Eles são a representação dos guardas negligentes que permitiram que presos morressem enquanto trabalhavam na mina da ilha. Em retaliação, os outros detentos se vingaram enforcando-os e arrancando suas peles. Não necessariamente nessa ordem. Apesar da aparência grotesca, os Newsmen não são tão difíceis de lidar. Eles no máximo te dão um sushinho. Eles descem de rapel e te atacam do nada. E o jeito que eles sobem pela corda é simplesmente genial. Eu ainda não tinha falado disso, mas tem alguns puzzles bem interessantes. Por exemplo, tem um momento em que o doutor diz que antes de nos ajudar, precisa saber se somos minimamente inteligentes. A tarefa é apagar um incêndio que bloqueia a saída. Para isso, precisamos abrir a válvula para liberar água, depois bloquear o ralo com essa máquina para que a água se acumule e apague o fogo. Aí, ó. É exagerado esse tiquinho de água acabar com esse puta fogaréu, mas é um bom ponto. A Half-Life de novo. Dessa ala é pelos telhados. Lá em cima encontramos esse cara. Esse é Luther. Ele tá cagado de medo. E aqui vem mais uma escolha moral. Ajudamos ele ou deixamos pra trás. Ou também podemos matar. O problema é que ajudar esse cara é complicado. Ele não faz nada pra te ajudar. Só fica choramingando. Pô, meu irmão, eu sei que tu tá com medo, eu também tô. Mas tenta pelo menos descer pipoco nesses putos, porra. Agora pra continuar, precisamos ligar os holofotes e direcioná-los pra... Imagina as conquistas, vai ser um inferno. Tem que deixar ele... esse buraco quente aí. Deixar vivo esses bichos todos, os caras tudo aí. Nem um pouquinho, mas nada impossível. O pior foi lidar com as texturas bugadas. A versão de PC tem uns bugs meio estranhos em máquinas mais modernas. Levamos até a área de comunicação da prisão pra tentar contato com a guarda possível. Mas claro que nada é fácil nesse jogo. Os rádios estão sofrendo interferência vinda do antigo versão de PC? E adivinha? Quem vai ter que ir lá resolver? Exatamente, o otário aqui, porque o Luther nem fudendo que ele vai. Mano, como assim versão de PC? No caminho pro sanatório passamos pelo cemitério da prisão. Aqui encontramos as lápides do cara de choque e do cara de gás. Dá pra saber quais são porque elas são bem temáticas. Uma solta gás verde e a outra tem uma árvore de Natal enfeitada. Tá, eu tô zoando aqui, mas o design desse cemitério é muito foda. E essa árvore dá um tom surrealista incrível pro cenário. Sério, eu curti muito isso. Ainda na busca pelo sanatório, é claro que não vai ser um caminho tranquilo. Temos que passar pela pedreira e pela mina da prisão. Lugares onde os presos trabalhavam enquanto suas
condições horríveis. Foi aqui que rolou aquele acidente que deu origem aos Newsmen. Nos anos 50 houve um desmoronamento dentro da mina, e os guardas mentiram dizendo que todos os presos morreram instantaneamente. Mas não foi bem assim. Vários sobreviveram e eles sabiam disso, mas preferiram deixar por lá mesmo. A revolta entre os outros presos foi inevitável. Nunca vai ter um Então, 3, cara. Sem dúvida, esse lugar se tornou uma armadilha mortal pra qualquer um que Nem fez. E, claro, remake, os nem horrores não param remaster, por aí, que também ocorreram execuções brutais. Nem com sei de pessoas quem é sendo essa, enterradas vivas. Isso quem aí pertence a putaria essa IP mesmo. aí, E a prova não disso são os faço ideia. Burrowers, monstros que conseguem se mover por baixo da terra como topeiras e atacam concorrentes presos ao corpo. Quer acabar com um desses rapidinho? Joga dinamite no buraco dele. Funciona que é uma Vai. beleza. Aqui também começamos a ver duas crianças gêmeas, que por onde passam deixam rastros de chamas. E tem uma Olha que boneca foda que tá o horrorosa lugar, parece tá a cheio de Xepa fogo. do Lilo e Stitch. Quando finalmente chegamos ao sanatório, já somos surpreendidos pelo doutor. Ele se apresenta como Dr. Killjoy. Esse nome já circula nas lendas da ilha. Um psiquiatra completamente insano, que fazia procedimentos não convencionais. E muitos não resistiam. O sanatório foi abandonado nos anos 30. E desde então muitos acreditam que o lugar é assombrado. E olha, não tem como discordar. A sensação dentro desse lugar é opressora. Todo momento sentimos que estamos sendo vigiados, julgados e analisados. Mesmo bem armados, nesse ponto do jogo o cagaço é inevitável. Me lembrou aquele sentimento da casa Beneviento Olha que em foda. Resident Evil Village. Nosso principal objetivo aqui é acabar com a interferência no rádio. Mas Killjoy quer nos curar. E antes de qualquer coisa precisamos Vai, provar imagina ano realmente que queremos vem, a cura. logo Não mais queremos estamos que não jogando seja Resident, nossa cara. prioridade. Basicamente precisamos É em explorar o fevereiro, sanatório né? em busca de projetores que estão exibindo a imagem de Ou um me portão, enganei. que é um bloqueio que nos impede de avançar. E claro, Ah. enquanto vamos destruindo esses projetores, somos atormentados Depois de ter visto por aquela vários gameplay do bugs. O Killjoy Leon, está mexendo meu praticamente. Deus. Mas pra mim a parte mais desconfortável é quando descemos pro porão. É Não acontece óbvio que nada eu vou muito zerar em absurdo live do lá. Mas o clima é horrível, sabe? Ah, e não esquece de pegar Sem um machado que dúvida. fica por lá, hein? Ótima arma corpo a corpo. Depois de destruir todos os projetores, finalmente entendemos o que Que Killjoy queria pena, nos mostrar. mas eu digo a Primeiro IP, vemos um reflexo Éder. de toque em sua forma bestial. Killjoy desenvolveu Será um que aparato morreu pode junto impedir com que essa o criatura estúdio que exerça fechou? poder sobre nós, pelo menos parcialmente. Então precisamos usar essa máquina em nós mesmos e depois jogar essa energia na criatura. Forçando Nossa, eu nem a voltar lembro de ao nada disso. Só assim conseguimos avançar. Depois desse caos no sanatório, precisamos voltar até a sala de comunicações, onde deixamos Luther, pra vermos se de alguma forma Verdade, a interferência tá acabou. ali. Mas não dá pra voltar pelo mesmo caminho. Aí tu viu o Play 1 guardamos os também, pulos né, mano? novamente, né? Uma parte muito foda aqui é o pátio Play do 1 foi uma sanatório, que tem esse fábrica de labirinto. RPG, Dentro mano. desse Nossa, como eu labirinto, vemos gosto. as gêmeas aparecendo o tempo Play todo, 1. não tem como negar. Os devs amavam o Iluminado. Agora, oficialmente fora do sanatório, vemos um homem gritando e jogando coquetéis molotov nas criaturas. Esse é Clem, o cara que escreve as descrições das criaturas no diário do jogo. Aqui podemos ajudá-lo a fugir da ilha no seu bote. Mas antes precisamos lidar com novos inimigos tenebrosos. Se é da Warner, ela pode trazer ainda, Éder. Os Festers, criaturas inchadas e deformadas que assombram uma praia marcada por um passado brutal. Aqui aconteceu um naufrágio de um navio que trazia escravizados pra ilha. Os escravistas conseguiram escapar a tempo, mas os escravizados ficaram presos no porão do navio, até serem comidos Valeu, vivos Vilela. por ratos. E se você pensa que os Festers são os próprios escravizados, tá enganado. Na verdade, eles são os escravistas, condenados a reviver eternamente o sofrimento que causaram, sendo devorados por ratos sem parar. Tanto que ao matá-los, os ratos saem de dentro de suas barrigas. Tá, agora é a última vez que eu cito Dead Space, tá? Mas esses bichos lembram muito os Pregnants, que soltam suas crias pra atacar o jogador. E aqui os Sim, ratos vêm do igualzinho. mesmo jeito. A melhor maneira de acabar com esses demônios são o fogo. As garrafinhas de Jack Daniels vão ser essenciais aqui. Chegando perto do naufrágio, Clem avisa que pra ele conseguir fugir pelos mares, precisamos destruir o ninho dos Festers dentro do navio. Então tacamos fogo no lugar. Eliminamos a infestação. Pode crer, e o damos Stalin, uma eu nunca pequena zerei fogo isso pra aí. Clem fugir. Infelizmente o bot dele é igual àquela Tá mais porta do perdido que Titanic, filho não tem de puta espaço pra procurando três. pai nesse jogo aí. Mas pelo menos Clem nos deixa suprimentos e um mapa do esgoto. E adivinha? O B é por lá que vamos 2004 voltar é pra antes prisão. ainda do Half-Life Assim que 1, entramos não é? pelo esgoto, Ou somos tô ficando novamente doido? abordados pelo cara do choque. Ele nos encara e Não, diz, acho que "Esse o lugar Half-Life quer veio você, primeiro, né? Parker. Ele precisa de gente como você. Ele Half-Life disse que é nos deixou 2001? sair Não só lembro por um agora. momento, mas fomos atraídos de volta. E pior, Mas que algo foi época pra enviado sair jogo contra a bom, gente. né? Ele abre a porta que estava na nossa frente para que possamos continuar e pede para nos encontrarmos com ele na sala da cadeira elétrica. O que estava vindo atrás da gente era um marzinho de ratos. Lutar não vai adiantar. Somos Manada de ratos, Depois de é. escaparmos dos ratos, enfrentamos uma enxurrada de inimigos, passando por caminhos já conhecidos, até reencontrarmos nosso amigo. Ele diz que somos a única chance dele, pede nossa ajuda, diz que já passou muitos anos em agonia e só quer encontrar a paz. Quando chegamos à área da execução, a cadeira elétrica começa a soltar descargas atrás de Thor, impedindo que façamos qualquer coisa. Precisamos quebrar os disjuntores para desligá-lo. Enquanto lutamos para fazer isso, o cara do choque nos conta vendo? sua Ninguém história, falou nada que dessa não é versão, horas. né, Preso Leonardo? por um crime que não lembrava direito. Infelizmente, Provavelmente nem algo bombou pequeno, como uma nada, briga nem- de bar. Mas a prisão o quebrou. Eu, Dia pelo menos, após não vi dia, foi hype nenhum de perdendo o ninguém, controle, hein? porque ficou obcecado pela ideia de que sua esposa Notícia, precisava coisa- de sua proteção a qualquer custo. Essa obsessão o torturava, até que conseguiu uma visita conjugal. E nesse dia, ele matou sua esposa. Tudo indica Ah, o que foi primeiro é influência da 97, própria ilha, ah, tá. alimentando suas inseguranças até ele É se o perder 2 que é completamente. 2000 e Ora, pouco, foi né? executado na cadeira elétrica. Desde então, ficou preso nesse tormento. Mas ao desligarmos a Foi cadeira, mesmo, né, libertamos desse sofrimento. E ele se torna totalmente grato a Torque. Claro, tem 2 Getaway, ô Éder. Até tô com ele no emulador já, só esperando um dia pra jogar. Ainda precisamos voltar para a sala de comunicação. Quando chegamos lá, encontramos Luther desvivido. Coitado. Depende do Toca uma videogame, mensagem né, da Márcio? guarda coceira. Eles precisam que o farol esteja funcionando para Se é conseguir chegar novo até lá. ou Então, retro. desse farol, né? Vai chegar lá, não vai ser tão simples. Primeiro precisamos sair do perímetro da prisão. Usamos um ônibus como um ariete e arrebentamos os portões. Mas a estrada tá bloqueada por fogo. Cortesia daquelas garotinhas demoníacas.
então temos que dar uma volta do cacete. Passamos pelo local onde os Marksmen nasceram, e também por uma caverna onde um detento nos joga dinamites. Ele acha que somos policiais atrás dele, e o foda é que o caminho por onde ele tá fugindo é o mesmo que precisamos seguir, ou seja, somos bombardeados o tempo todo. Chegamos a uma área da antiga base militar, completamente abandonada. E é aqui que a história dos Marksmen se completa. Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião alemão caiu na ilha. O coronel Recomendo pegar na responsável pelo Amazon. forte suspeitou que isso seria um Ou ato de Cabum. traição e sentenciou 3 soldados americanos à Bons morte. lugares. O motivo seria por eles terem descendência alemã. Os homens foram amarrados em postes de madeira, vendados e fuzilados. O coronel seria julgado na corte marcial e provavelmente condenado por executar os Cabum tá soldados com sem os cupom provas. bem Mas bom lá, antes pelo disso, menos tava ele tirou a hoje de própria manhã vida. ainda. O motivo pelo qual o avião caiu na ilha permanece um mistério. Sinistro. Saindo do forte por uma abertura na parede, voltamos pra dentro da caverna. Lá encontramos o cara que jogava dinamites. Agora ele tá preso e pede nossa ajuda. Aquele pique que você já conhece. Podemos ajudá-lo ou simplesmente tacar o foda-se. Se escolhemos ajudar, precisamos colocar uma caixa com explosivos perto das pedras e destruir tudo, abrindo assim uma saída pra ele. E esse cara tem uma teoria interessante. Ele acredita que os guardas doparam todos os presos e por isso que todo mundo tá vendo essas criaturas. E devido a isso, os guardas estão apenas matando os presos por simples e pura diversão. O plano dele é chegar até o porão do farol. Lá seria como um bunker, onde poderíamos esperar a poeira baixar. Mas chegando lá, o maldito gás verde retorna e mata o nosso novo parceiro. Aqui descobrimos mais sobre o cara do gás. Seu nome era Hermes T. Wright, um guarda responsável pelas execuções da prisão. E ele amava esse trabalho. Podia acabar com inúmeras vidas de diversas Olhando formas. assim, o jogo e parece receber algo elogios psicológico, no parece que é fim do tudo dia. fake, Mas o né? método favorito dele era a câmera de... Esse aqui é pra ver 2,55 a 3 minutos. 2,55. Nossa, praticamente o final. (2021) 2021, olha lá. E versão mercenária ainda, né, mano? Versão mercenária, pra vocês verem o nível. Tá, depois eu vejo ali. Valeu, de Lucas. gás. Ele gostava tanto do trabalho que um dia sentiu a necessidade de aplicá-lo nele mesmo. E assim ele não morreu, ele renasceu e agora assombra essa penitenciária. Para derrotá-lo precisamos bloquear todas as entradas de gás. E no momento certo, quando ele estiver bem na frente da fornalha, abrimos uma válvula de vapor. O jato de vapor o empurra direto para a fornalha e assim ele arde em chamas. Mas a real, era isso que Hermes queria. Ele queria que Torque provasse que era um matador tão bom quanto ele. Subimos até o farol, mas ainda precisamos ligar o gerador. Claro, para fazer funcionar. Murilo, Do lado de fora, entra lá encontramos todo novamente dia, as mano. garotinhas sinistras, mas agora se revelam de verdade. Elas são as infernas. Aqui, ó. Se não lembra, tem aqui salvo pra ver todo dia. Aqui pra ti o nome, ó. Retro Achievements. Ó, tem jogo novo de Play 2, ó. Vamos ver o que tem de novo. Ah, mano, esse aqui é foda. Olha os jogos que os caras... Olha os jogos que os caras focam, né, mano? Que bosta, velho. Olha do Play 1 aqui. Vários GOT mofando. Que merda, né, mano? Olha essas porra aí, cara. É um e outro que se salva às vezes aí. Os caras faz achievement pra muito jogo bosta. Credo. Manifestações de 3 crianças que em meados de 1600 fizeram uma falsa denúncia de bruxaria. Por conta disso, 11 pessoas inocentes foram queimadas vivas, simplesmente porque as meninas não gostavam delas. Dizem que as 3 desapareceram misteriosamente, mas Torque tem uma visão delas se jogando de um precipício. A maldade que paira sobre essa ilha não é recente. As infernas usam seus poderes de fogo para nos encurralar e também criam explosões. No meio desse caos, um guarda aparece para nos ajudar. É Ernesto, o mesmo que vimos na intro do jogo nos condenando. Ele ainda acredita que Torque é um monstro e insiste para que acabemos com ele se tivermos coragem. jogão, se nos hein, mano? recusarmos, ele simplesmente se afasta e retorna Lembrava para que era uma tão guarida. bom Porém, assim. se o seguirmos, ele percebe que não somos uma ameaça. Que Mas juntos o 2 é podemos muito fazer um melhor que estrago esse. bem maior nessas Nossa. criaturas. Ernesto então nos revela que Mas vamos ver está depois procurando do sua esposa e filha, que moram na pequena cidade da ilha, um lugar destinado aos perna funcionários da abaixo. prisão. Mas a situação por lá é tão amaldiçoada que nem padres aceitam realizar missas na ilha. Um detalhe interessante, a esposa de Ernesto é Consuela, a responsável por escrever as anotações sobre os locais do jogo. Com Ernesto ao nosso lado, enfrentamos inúmeros inimigos até chegarmos ao gerador. Fazendo isso, finalmente reativamos o farol. A guarda costeira nos avisa que precisamos encontrá-los nas docas. O problema é que tem um portão fechado bloqueando nosso caminho. Mas então Horace retorna. Ele abre o portão para nós e nos incentiva a seguir em frente para descobrir que tipo de homem realmente somos. Não fica claro se ele ainda tá preso nesse lugar ou se voltou apenas em gratidão a Torque. O que fica evidente é que ele reafirma a influência maligna da ilha, capaz de transformar pessoas comuns em assassinos sem controle. I told you. Now go on. Find out what kind of man you are. No próximo trecho é uma putaria monstruosa. Aqui temos inimigos pra todo lado, é uma parte completamente focada na ação. Até que chegamos a um ponto impossível de atravessar. Mas então Hermes aparece e faz um ônibus despencar na cratera, criando uma passagem. Ele quer que descobramos a verdade, independente de qual ela seja. E antes de chegarmos às docas, Ernesto se despede e segue seu caminho. Claro, Torque, por sua Stalin. vez, continua em frente. Chegando às docas, o bom e velho Dr. Killjoy nos espera. Ele diz que encontrou a cura, mas que antes de usá-la precisamos enfrentar a verdade. Aqui temos visões de nosso filho Malcolm. Ele Pessoas diz que não um jogaram vestido de videogame preto antigamente pegou na querem cara jogar e agora Torque pra protegê-los. forçar a Então, barra, Torque tá aparece, irmão somos porco da vida, por obrigados a exemplo. lutar contra ela. A batalha não é difícil. Tem basta uma experiência em resistência nada, não sabe de descarregar a nada. munição mesmo. Quando a Só fala derrotamos, bosta. surge
nosso outro filho, Corey. Ele revela que as pessoas que os mataram eram do passado de Torque e queriam vingança. Corey nos perdoa, mas diz que gostaria de ter tido a chance de se despedir. Em seguida, enfrentamos nosso próprio reflexo. E ao vencê-lo, encontramos Carmen, nossa esposa. Ela nos diz que Torque nunca os machucou de propósito e que sempre amou muito a sua família. Mas agora ele precisa enfrentar seu ódio e se livrar dele de uma vez por todas. Então surge a manifestação do ódio de Torque. Uma criatura gigantesca ligada a ele por um cordão umbilical grotesco. Fica claro que o ódio de Torque é muito maior do que ele próprio. Pra derrotar ele só tem precisamos descer o guindaste, usar o dispositivo de Killjoy em nós mesmos e em seguida lançar a energia contra a besta. Apesar da estética incrível da arena e também da criatura, a luta em si é decepcionante. Simples e sem grandes desafios. Ah, mentira, Lucas. Para. Mas enfim, com o ódio destruído, a verdade é revelada. Para, Alguém que Torque conheceu quando cumpriu pena em outra prisão, orquestrou toda aí essa merda forçou, pra ele, tá falando sério? Incriminando por essa atrocidade. É o The Suffering, o Luke Bauer. Porra, aí tá me tirando pra louco, Lucas. O oficial nos informa que o promotor do julgamento de Torque foi indiciado e um novo julgamento será marcado. O Corvo nunca abriu um Ace Combat na vida, ô Lucas. Somebody's missing from this picture. Nunca. I don't want us to ever be apart again. Love always, Carmen. Cara, pra que mentir, velho? Então, dessa maneira, o conto chega ao fim. Ou melhor, pelo menos o final bom. No final neutro, descobrimos que Carmen e Torque brigaram. Em um surto de raiva, Torque a empurrou, fazendo com que batesse a cabeça e morresse. Corey, vendo a mãe morta, afoga seu irmão Malcolm e depois se joga da janela. Na sua visão, se Torque tirou Carmen deles, ele também não merecia ficar com os filhos. Eu joguei alguns e nem eu falo que joguei muito. Chega, Torque nocauteia o oficial e foge com o barco. Tá bom, Lucas. Bem mentiroso, velho. Nem eu me atrevo a dizer que joguei muito, porque eu joguei alguns só. É bem mais simples. Torque chega em casa e num ato completamente bestial massacra toda a sua família. Quando a guarda grosseira chega, ele ataca o oficial e foge pra ele em uma forma monstruosa. Isso dá a entender que ele aceitou sua verdadeira natureza e permanecerá assim pra sempre. This is us, T. Us without you. The only way we can truly be happy. Goodbye forever, Carmen. É interessante notar que quanto mais ações cruéis Torque realiza, mais sua aparência se degrada, tornando-se quase um zumbi. E pra conseguir cada um dos finais, o critério é simples. Se jogou de forma majoritariamente boa, recebe o final bom. Se fez escolhas mistas ou ignorou decisões, ganha o final neutro. Se foi cruel na maior parte do jogo, desbloqueia o final ruim. Seja qual for o final, o sofrimento em Carnate Island nunca acaba. The Suffering recebeu críticas majoritariamente positivas, sendo elogiado por seu combate divertido, narrativo envolvente e seu sistema de moralidade. No entanto, também foi alvo de algumas críticas, principalmente por ter mais ação do que terror. Mas pra ter o 2, de ação frenética com terror psicológico não funcionou tão bem aqui. Olha isso, cara. Aqui, alguns títulos reclamando de que tem muita ação no jogo. Olha só que bosta. As críticas foram um pouco exageradas. É verdade que em certos momentos o jogo deixa o terror de lado e foca totalmente na ação, mas também é preciso reconhecer que ele consegue entregar momentos genuinamente aterrorizantes. Pra mim, o jogo, o cara se caga todo, mano. Toda a sua essência, fica evidente o cuidado dos desenvolvedores em tornar o jogo reclamar de um jogo sem muita ação é triste, né, mano? Realista e envolvente, algo essencial pra qualquer obra de terror. Esses caras de site não joga porra nenhuma. Um exemplo desses mero é a inclusão de um prólogo jogável, que expande o contexto da história e revela detalhes que não são mostrados na introdução principal. Nele vemos a chegada de Torque a ilha. Mesmo antes de pisar dentro da prisão, ele já enfrenta um verdadeiro inferno, com outros presos tentando atacá-lo. Nesse momento, a única saída é despertar sua fúria para sobreviver. Esse tipo de edição demonstra um cuidado especial na construção da experiência, tornando a jornada imersiva do começo ao fim. I still believe in you. E o público parece ter concordado com isso. O jogo vendeu cerca de 1,5 milhão de cópias, um feito impressionante pra época. Mais do que isso, ele foi reconhecido como o título que colocou a Midway de volta ao mapa. Depois de vários projetos que não tiveram um desempenho tão bom, o sucesso foi tão satisfatório que garantiu uma sequência em 2005. Por isso que esse projeto contaria com o apoio de Stan Winston, o mesmo responsável pelo design dos inimigos no jogo. Winston estava bem animado com essa adaptação, mas como muitos projetos de Hollywood, a ideia acabou sendo engavetada e esquecida. Mas o legado de The Suffering não termina aqui. Ainda há um capítulo adicional nessa história. A sua sequência, The Suffering Ties That Bind, um jogo ainda mais esquecido e subestimado. Então há muito mais a ser dito sobre o conto de Torque e seus horrores vividos. Então isso. Vamos pro próximo, já que eu tô curioso pra me lembrar do Nos laços se une ao mal, a única maneira de se libertar é lutando contra si mesmo. The Suffering, os laços que unem. A sequência esquecida de The Suffering é um survival horror que nos joga novamente na mente conturbada de Torque, um homem ainda em guerra contra a própria consciência e contra os horrores que habitam o fundo de sua alma. Dessa vez, não estamos mais presos em Carnate Island, sim nas caóticas de Baltimore, uma cidade que, assim como Carnate, tem um passado e um presente marcados pela opressão. É nesse cenário urbano e decadente que o jogo nos apresenta um terror mais cru, um terror social, que ousa tocar em temas pouco explorados na época como racismo, violência policial, guerra de gangues e até coerção infantil. E aqui é onde finalmente confrontamos o passado de Torque e descobrimos segredos por trás do assassinato de sua família. The Suffering 2 ficou conhecido por traumatizar geral com aquela demo do demo bizarra dentro de Mortal Kombat Shaolin Monks, mas poucos chegaram a jogar o game completo. E hoje vamos mergulhar nesse título esquecido. Eu cheguei a jogar essa demo. Será que esse jogo entrega um terror que realmente convence? Será que supera o primeiro? Ou será que ele se perde preso às próprias fórmulas, em uma repetição mecânica? Fato é, Ties That Bind foi esquecido por muitos. Mas será que assim como o primeiro, ele também foi subestimado? E se sua mente não tá tão conturbada quanto a do Torque, deixe seu like. Lançado em outubro de 2005, produzido pela mesma galera do primeiro, a Surreal Software, junto com a Midway. The Suffering 2 teve um processo de desenvolvimento bem parecido com o original, mas com algumas mudanças importantes. A principal delas foi a ausência de Stan Winston. Lembra que no vídeo anterior eu falei dele? O cara é simplesmente esse veio ontem aqui mostrando a criação dos aliens de criar criaturas realmente marcantes é ainda maior, mas justiça seja feita. O time de design é talentoso. Por isso que era tão foda o jogo, do jeitinho que tem que ser. Se por um lado perdemos o Winston, por outro tivemos reforços de peso no elenco. O principal deles é o lendário Michael Clark Duncan, o John Coffey à espera de um milagre. E aqui dá a voz ao Blackmore, um dos vilões do jogo. E olha, a voz dele aqui tá sensacional. Why do you think Carmen left you? You weren't enough of a player for her. Game's over.
Finish these losers. Impõe respeito. É como se a voz dele fosse algo surreal, algo do interior da mente. E acaba dando um tom sinistro pro personagem. E também encaixa perfeitamente com o clima do jogo. Falando em clima, a narrativa dessa vez vai pra um caminho muito mais próximo da realidade. Enquanto no primeiro jogo o terror acontecia numa ilha isolada, aqui estamos em uma cidade de verdade, Baltimore. E isso muda tudo. O jogo agora tenta explorar não só o sistema carcerário, mas também problemas sociais mais amplos. E isso não foi por acaso. Segundo a própria equipe, as inspirações dessa vez foram bem mais filosóficas e densas. Eles beberam de obras como Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e também de livros sobre a realidade nas cadeias, como No Ventre da Besta, de Jack Abbott, e New Jack, Guardian Sing Sing, de Ted Conover. O Richard Rose, responsável pelo projeto, mesmo do primeiro jogo, disse que a inspiração cinematográfica anterior era o Illuminati, já que o time buscou referências em diretores como Polanski, Hitchcock e David Lynch, nomes que ajudaram a mudar o horror psicológico e o suspense cult no cinema. Com tanta influência forte, dá pra imaginar que o jogo seguiria por um caminho mais filosófico e sofisticado, né? Pois é, veremos se toda essa conversa sobre referências realmente se refletiu na obra final, ou se foi só mais um papinho bonito de marketing. De qualquer forma, não tem jeito melhor de descobrir isso do que na prática. Horrível da gameplay, nossa. O jogo começa 5 anos antes dos eventos do primeiro. E se você não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente assistir. Senão tu vai acabar boiando bonitão aí na história. E como aqui a gente preza pelo ritmo, não vou repetir tudo de novo, beleza? Torque tá na penitenciária de Baltimore. Sim, aquela mesma que comentei por alto antes. Onde ele teve uma passagem antes de ir pra Abbott. Aqui ele tá trocando uma ideia com seu brother Miles, que comenta que Carmen como é que ele tá aí de novo? Divórcio por ele ter sido preso. Mas fala pra ele não ficar tão pra baixo, porque a culpa nem foi dele. Miles diz que armaram pro Torque ser preso. E foi Blackmore, o chefão do crime em Baltimore. Ele domina todo o lado leste da cidade. Tudo da cabeça do personagem. Só pra garantir que ele fosse preso. E como se não bastasse, o próprio Blackmore aparece, acompanhado de capangas e se achando o dono da prisão inteira. Ele diz que vai dominar todo mundo ali, inclusive Torque e Miles. Mas os dois não abaixam a cabeça. E logo rola uma treta. Só que antes da situação escalar por uma facada no bucho, alarme soa e uma rebelião estoura. Também, Antônio. É pior que lembra esse jogo também, sabia? Dá pra ver que o gráfico tirou no mesmo patamar limitado. São meio parecidos eles. Mas as expressões faciais deram uma leve melhorada. Sim, é muito melhor que o Manhunt. Não é nada revolucionário, mas já ajuda a dar mais vida às cenas. Now you're gonna play on O my Manhunt é mais arrastado, né? Isso aí é mais... and smart bem melhor. always wins. A gente entra na parte interior da prisão pra tentar se proteger. Mas é jogão também. Tá igual ou pior. E sinceramente eu curto esse começo. Ele já te joga no meio de uma bagunça completa, daquele jeito que faz você ficar desorientado e pensando que merda tá acontecendo. E falando em merda sobrenatural, sim, ela tá rolando por aqui também. Torque já tinha visões e enfrentava os Slayers antes mesmo dos eventos em Carnage. E sim, infelizmente ele continua com a mesma personalidade de uma porta fechada. Não reage a absolutamente nada. O cara vê toda essa putaria e age na tranquilidade. Mas como que ele tá preso de novo, pra ser deslibertado da ilha? Continuam interessantes. Mais uma vez temos estranha duas essa vozes na história, nossa cabeça. A de dá pra Blackmore entender. nos empurrando pro lado ruim e a de Carmen tentando nos puxar pro lado da luz. A primeira escolha vem logo quando os capangas de Blackmore oferecem uma chance de aliança. É só matar um guarda que eles prenderam. E aqui, como no primeiro, vou seguir um lado mais bondoso. E eu exerci a minha bondade... E o Manhunt também teve dois, né? Mas aí aparece um Tu vê que o Manhunt não bombou e era da Rockstar, né? Nos lembrando o primeiro jogo em que quase todo mundo que a gente tenta ajudar acaba morrendo. E olha como é bom fazer Imagina o jogo da mídia aí. Ele morre eletrocutado. Torque não consegue matar a criatura, mas ela some misteriosamente. Enquanto tentando sobreviver, mais alucinações surgem. A mais bizarra é um homem gordo de sobretudo assassinando uma mulher, e aparentemente curtindo muito essa situação. É uma cena bem perturbadora. Mal temos tempo pra digerir e já temos que seguir em frente. Aqui também temos algumas interações com o cenário, tipo câmeras de segurança. Lembra aquele susto do Horace aparecendo atrás do Torque? Aqui tentam repetir algo parecido. Mas irmão, parece que colocaram uma GoPro na testa do Slayer. Porque se a câmera de segurança é fixa, não tinha como ela vir assim na nossa direção. Agora esses bichos também são influência? Logo aparecem mais capangas do Black. Torque perde o controle e a Abyss assume o comando. Cortamos os inimigos em pedaços com uma jogabilidade bem mais fluida, a forma monstruosa tá mais responsiva e até praticamente mais bonita. Se é que dá pra chamar isso de bonito. Após o massacre, Black mais aparece e só a presença dele já acalma o Torque e faz a Abyss assumir. Ele é o famoso amante da fera. Verdade, Stalin. Voltamos então pro presente, exatamente Era bem no ponto louco. onde o primeiro jogo terminou. O início varia dependendo do final que você obteve. Se tivesse o save do jogo anterior no memory card ou HD, o jogo já reconhece e continua a partir dali. No meu caso, como joguei o primeiro no PC e esse no emulador do PS2, não deu pra importar o save. Mas o interessante é que o jogo assume como padrão um final neutro. O que convenhamos, faz sentido. É o mais pesado, denso e impactante. Então vamos seguir com ele como final canônico. Estamos fugindo de Carnage com um barco roubado da guarda costeira, até que surge uma visão de Carmen nos alertando. Voltar a Baltimore só vai trazer mais dor e nenhum consolo. Logo em seguida somos interceptados por uma tal de Fundação, um grupo paramilitar, composto por soldados e cientistas que estudam e combatem o sobrenatural. Eles identificam Torque como o alvo principal e o capturam, levando até a líder deles, Jordan. Ela é especialista em tudo quanto é bicho, os que você já viu antes e também os que você vai ver. Mas antes que a gente entenda melhor suas intenções, acontece um terremoto, bem no estilo do que rolou em Carnage, e aproveitamos o caos para escapar. Carmen aparece novamente dizendo que precisamos ir ao antigo apartamento de Toy. A rota mais segura é pelos esgotos. E claro, teve nada pra mais seguro Xbox que andar também, em ó. água cheia de leptospirose. Esse aí. Pelo amor de Deus, cuidado com essa água suja aí da leptospirose. É o poder da leptospirose, mané. Tá no teu sangue. Nos esgotos as alucinações voltam com força. Vemos a besta nos provocando, ouvimos a voz do homem de sobretudo, como se ele fosse uma entidade do subterrâneo. Ele persegue Carmen o tempo todo e a gente não consegue fazer nada além de ouvir os gritos. O cara chega a trocar uma ideia com a gente e solta que a nossa esposa é linda. E que agora ela é toda dele. Que beleza, hein? Achando que Torque é do tipo corninho. Pois é, que visual grotesco. Lembra Carai, muito que Leatherface. balão. E também lembra a Mother Gooseberry, do Que Outlast balão Cryos. escroto. E claro, a cozinheira do Bully também. O design do esgoto é bem interessante. E é cheio de moradores de rua, vivos e mortos, com alguns pendurados em ganchos. É um visual bem grotesco. Mas a parte é super curta. E pior, nem enfrentamos inimigos ali. A ambientação entrega, mas o terror... Saudade ainda tá desse bem jogão tímido. aí em terceira pessoa, né? Hoje em dia é só Aqui não rolou FPS, nenhum os caras momento. Saindo querem dos fazer. esgotos, chegamos na antiga vizinhança de Toy. É bem lamentável. As memórias estão todas fragmentadas. O cara tá Jogos todo quebrado. também com Claro, bastante o jogo usa violência isso hoje em dia como não tem desculpa pra mais. contar o passado dele. Mas convenhamos,
convenhamos. Existiam formas mais criativas de Tudo é fazer isso. colorido, Podia tudo é simplesmente falar neon. mais, pensar alto, escrever no diário, mas a maneira que a história é Por contada é isso que, exatamente infelizmente, igual. uma Fodelança Eu acho sempre uma vai maneira ruim. voltar. Mas aqui, como é uma sequência, poderia ter ido Não pra um vai caminho mais voltar. sofisticado. Ainda mais que foi falado que dessa vez o jogo teria uma nova abordagem. Mas enfim, Carmen nos entrega uma carta de Miles, que ajuda a preencher as lacunas. Ele escreve que quanto mais descobre sobre Blackmore, mais sente que esse cara precisa sumir do mapa. Só não entende por que ele tá brincando com eles, afastando Carmen e principalmente porque está tão obcecado com Thor. Logo depois temos a volta do nosso amigo, Dr. Killjoy. Agora ele aparece pelas TVs, não mais por projetores. Claro, ele continua fixado nos traumas psicológicos de Thor e revela que o filho mais velho dele, Corey, provavelmente foi manipulado por Blackmore, que explicaria o ódio e o comportamento agressivo do garoto. Ou seja, fica claro o quanto Blackmore é um excelente manipulador de mentes frágeis. We just need to give him a little push. He'll school his old man at his own game. Temos também a cena de Thor acordando logo após o assassinato da família, sem entender nada, e sendo preso pela polícia. E aí você pode pensar, Beto, até agora o jogo tá meio lento, né não? Diálogo, alucinação, andar, cadê a ação? Se você queria intensidade, segura aí que a partir de agora o jogo engata e vai até o fim num ritmo frenético de tiroteio e monstro pra caralho. Mas será que isso é algo bom? Talvez eu vá me arrepender por pedir um pouco mais de ação. Nossa, tem pedido pra caralho desse jogo aí. Ganhar conquista lá no e começa a incendiar todo o Retro prédio onde Thor estava. Pessoas entram em pânico, são queimadas vivas. E o cenário Tem vira um muita verdadeiro gente pesadelo. requisitando Saímos pra rua e a atmosfera lá também tá tomada pelo caos. as Faz um trabalho conquistas. excelente em criar ambientes sufocantes e passa uma sensação de urgência constante. Não importa pra onde você vá, sempre parece que algo vai dar errado. No meio desse cenário apocalíptico encontramos dois caras tentando assaltar o dono de uma loja de penhores. Aqui o jogo já apresenta mais uma escolha moral: ajudar os bandidos ou defender o comerciante. Aquela velha fórmula que já comentei várias e várias vezes no vídeo anterior. Eu optei por ajudar o dono da loja, o que nos leva a uma sequência de combate. Logo depois disso, pesadelos do passado reaparecem. Os Slayers, mas dessa vez com um novo visual. E eles perderam aquele design grotesco e marcante do primeiro jogo, com o rosto disforme e membros longilíneos. E agora tem uma aparência mais humanoide, que é meio estranho. Não é ruim, mas antes era bem melhor. O simbolismo por trás deles aqui é diferente. Representam a violência cometida por criminosos nas ruas de Baltimore, especialmente com o uso de lâminas. Eles agem de forma semelhante aos do primeiro jogo, assim como o combate que continua funcional e rápido, mas com algumas mudanças importantes. Uma dessas mudanças é a mecânica de cura. Agora não dá mais pra acumular remédios e usar quando quiser. Ele só funciona quando o personagem está realmente ferido, o que traz uma dinâmica nova. Mas o ponto que mais me incomodou foi a limitação de armas. Só é possível carregar duas ao mesmo tempo. Considerando que esse jogo é bem mais focado na ação do que o anterior, e tendo muito mais monstros e também milhares de militares fortemente armados, alguém achou que seria uma puta ideia limitar nosso arsenal. E pra deixar a gente ainda mais no cheirinho, ainda trazem uma variedade maior de armamentos, principalmente de armas corpo a corpo. Essa escolha acaba sendo um baita retrocesso. Essa limitação faria mais sentido no primeiro jogo, onde a abordagem era um pouco mais contida. Aqui, infelizmente, pesa muito contra. De qualquer forma, depois de derrotar os Slayers e ajudar o dono da loja, ele nos permite entrar e pegar o que quisermos. Lá dentro, através das CVs, o Dr. Killjoy aparece novamente. O jogo já era difícil, eles limitaram ainda pra duas armas. Barra teatro clássico. Muito O ator difícil. principal desse espetáculo será nós mesmos. Seguimos pela loja e encontramos Redira, um antigo vizinho de Thor. Ele acredita na inocência do protagonista e vê o julgamento de Thor como mais um caso de racismo, dizendo que foi algo apressado e injusto. Redira nos convida a acompanhá-lo até um abrigo onde estavam seus amigos. E mais uma vez temos que proteger um NPC, parte essencial para conquistar o final bom. Felizmente aqui os personagens secundários estão um pouco mais toleráveis. Eles ainda reclamam se demorarmos muito, mas nada comparado ao primeiro, onde mal podíamos dar uma voltinha sem ouvir gritos de desespero. Thor! Did you spit on me, man? Thor! Where the fuck you go? Where the fuck you go? Em um determinado momento, perto dos esgotos, Redira comenta que ouviu sons estranhos, como se algo estivesse se alimentando. Ele compartilha uma lenda urbana local sobre criaturas que comem sua comida e depois comem você. E ele não estava exagerando. Pouco depois somos apresentados aos Gorgers. Segundo o jogo, essas criaturas surgiram na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, quando a fome levou um padre a tomar uma decisão extrema: alimentar as pessoas com outras pessoas. O resultado foi uma onda de revolta e indignação tão intensa que acabou se manifestando nessa forma monstruosa. Os Gorgers representam essa lenda urbana de Baltimore. Caraca. Embora tenham um visual marcante, são inimigos A história relativamente tem muitas simples. camadas, Os eu não ataques lembro nada basicamente disso. agarrões, e eles são bastante vulneráveis ao fogo. Após enfrentarmos a pequena horda, Redira percebe que seus amigos não estão por perto e provavelmente não sobreviveram. Mesmo assim, ele agradece pela ajuda e nos guia até uma saída para que possamos seguir em Muito frente. bom, Seguindo mano. até o cinema, encontramos os monstros incendiários, os Arsonists. Eles Vale a representam as pena. inúmeras pessoas mortas em incêndios em Baltimore, principalmente pelos altos índices de incêndios em prédios abandonados, onde muita gente em situação de vulnerabilidade perdeu a vida. E olha, eu disse que o jogo ia para um lado mais social, e ele realmente vai. Situações como essa mostram que o verdadeiro terror pode ser a própria realidade. O design deles é como se fossem corpos derretidos, colados uns nos outros, e é angustiante. Muito bem feito mesmo. Mas espera aí, o comportamento deles é basicamente o mesmo das infernos do primeiro jogo. Tá com carinha de reciclagem, hein? A diferença é que agora eles estão com bolas de fogo. Quando aparecem poucos, beleza, mas junta meia dúzia que vira um inferno. Literalmente. Passando pelos queimados, chegamos até uma lojinha de dois funcionários que estão pedindo socorro, atrás de um vidro. Se ajudarmos, eles nos dão uns remédios Ah, como que legal a agradecimento. lojinha. Só que aí aparece um cara grandão com uma escopeta dentro da loja e mata um dos funcionários sem cerimônia. Se formos rápidos, conseguimos salvar o outro. Esse cara misterioso ainda solta um Hunt is on. e desaparece. Pois bem, seguimos. Chegamos ao cinema. Mas antes, tem essa horda de inimigos absurda aí. Sério, aqui já é bagunça. Parece que abriram a porta do puteiro barato e mandaram todo mundo pra cima da gente. A munição acaba e o desespero bate. E o jogo resolve dar um salto de dificuldade do nada. Antes mal pra esse inimigo, agora virou Black Friday. Sobrevivendo a essa desgraceira, finalmente entramos no cinema. E olha, eu achei que aqui começaria uma parte bem perturbadora com um terror mais cadenciado e subjetivo, porque o cenário dá essa vibe. Mas logo no início encontramos o doutor, que começa a questionar o que fizemos com o nosso filho, pra ele ter tanto ódio assim de nós. Blackmore aparece também. Ele fala que Corey tem as manhas. Isso no sentido de malandragem mesmo. E aí começa uma sequência de inimigos, tudo pra tentar tirar o Thor do sério e liberar a besta de novo.
Só que agora o modo bestial tá diferente, temos níveis, e a forma da besta muda dependendo das nossas ações, podendo virar uma criatura mais controlada ou uma fera completamente insana. Conforme evoluímos, ganhamos perks, tipo mais dano e coisa assim. Os ataques agora são inspirados nos nossos próprios inimigos. E sim, esse modo é muito melhor que o do primeiro jogo, mas sempre tem um mais. Lembra daquele monstro com aula escura que comentei antes? Então, só pode ser derrotado no modo besta. Ou seja, o jogo meio que nos obriga a ficar enchendo o medidor de insanidade o tempo todo, só pra derrotar um inimigo normal. Legal, né? Depois de enfrentar um verdadeiro exército dentro do cinema, conseguimos sair quebrando um ponto fraco na parede, que só a besta consegue destruir. E damos de cara com um sujeito completamente chapado. O cara tá vivendo literalmente uma bad trip. Shit. You look Ó, o like... Luiz aí, ó, bem Oh, louco. no way. Pops? Oh, what the fuck are you doing here? E o pior de ajudar ele é que o maluco só corre de um lado pro outro. Com a vontade que dá de meter um tiro nele sem querer. Nosso objetivo agora é levá-lo até o apartamento dele. Mas no caminho somos apresentados a um novo inimigo. Nossa, olha essa cena. Uma mistura de gordão com pernas de aranha e metralhadora Que nas mãos. cena Ele é bem a representação foda. das mortes por armas de fogo. Simples e direta a simbologia desse aqui, hein? Pô, E olha, cadê ele os jogos pode de terror ser novo virado, assim, chega a ser mano? um Não combo. tem, Isso né, é um cara? elogio, tá? O problema é que esses bichos são um saco. Boa parte Se do faz conteúdo um jogo é novo de tiras terror, é engraçadas, aquela fala muito, chatice tá? de Esse bicho é desleal. catar Depois de item. derrotar o Trigman, que tava metendo bala na polícia, os tiras em gratidão Cadê nos os deixam jogos de pegar terror as assim, armas e mano? munições. Isso importa com o fato da gente manusear metralhadoras Que como saudade se dessa fosse um soldado de elite e estávamos usando roupas de presidiário. Afinal, a gente salvou eles, né? Deixa quieto. Seguimos e encontramos o gazebo onde Toque conheceu o Carr e também conheceu o Blackmore. As visões começam a vir em ondas, alternando entre conversas com a Carmen, tentando nos alertar. Por isso que Resident dizendo que é ela bomba que nos muito, cara, manipula. porque Só poderíamos ser nós é o mesmos se único nos lugar livrarmos que a gente dela. vai Um confronto ver mental jogo, bem pesado esse. jogo de terror com ação boa, assim. É o único jeito, cara. O Silent Hill é aquela lenga-lenga sempre, né? Saindo das visões, Mas claro que mais psicológico Pô, e tem blá, blá, conversas de blá. Jordan, encontramos Jordan, mas como sempre não dá pra entender qual é a dela. Assim, Pra completar, desse o jeito, confronto tem só sobre Resident Resident hoje em só dia pra mesmo. reafirmar o quanto odeio mulheres. Por isso que esse 9 vai vender 1 trilhão Elas de... souberam um empurrão aleatório que For eu vi de bom, um no caso. passarinho no esgoto. Quer dizer, acho que nem se for bom, vai vender de Seguindo com o qualquer nosso amigo jeito. chapado, chegamos a um lugar completamente abandonado, onde a galera só quer se entupir de droga. E aparece o doutor de novo, dessa vez para provar um ponto. Como a mente humana é frágil, principalmente a daqueles que se perderam nas Claro horas. que Pra sim, mostrar sabe? isso, ele explode a cabeça de vários usuários só pra provar seu argumento. Ele só não explode o corpo do nosso companheiro, já que ele poderia servir de ajuda em nossa terapia. Que o John nos dá uma dica. Precisamos ir até o bar do Miles, mas antes temos que deixar nosso amigo em segurança. Chegando no apartamento dele, a situação tá tudo menos tranquila. Uma mulher em surto prendeu o próprio bebê numa sala de segurança, pra ele parar de chorar. Óbvio que isso só piora. E o choro do bebê não para e vai dando uma agonia, sabe? E ainda mais que não sabemos como chegar até ele. Subindo pro segundo andar, um amigo do drogado se auto-exterminou. E o cara nem percebe. Ele só tem olhos pra uma seringa cheia de heroína no chão. A cena é pesada. E o foco que o jogo dá no cadáver do amigo torna tudo ainda mais perturbador. E do sangue do corpo surge uma criatura Caralho, parecida. muito perturbador mesmo, cara. Lembrava que era GOT, mas não tanto. Os mainliners, agora em outra cor, mas com o mesmo comportamento. Mesmos ataques, só mudaram um pouquinho a skin mesmo. E também diferente do primeiro aqui, eles são uma alusão aos viciados em drogas, que perderam a mente completamente. Matamos os mainliners e conseguimos deixar o drogado em segurança. Mas ainda tem um bebê. E os mainliners, bom... Pior que esse jogo lembra bastante Half-Life, cara, de certa forma, assim. Simplesmente desaparece. E tudo que nos resta é sair desse lugar Muita maldito. coisa lembra o Half-Life. Mas saindo dali, claro que a coisa não melhora. Encontramos os já conhecidos Marksman, e meu amigo, que aparição sem brilho. Eles só aparecem. Sério, a sensação de reciclagem aqui é muito forte. Mudaram a cor, deram um novo simbolismo. Agora eles representam as mortes causadas pela polícia durante protestos por direitos civis. Mas no fim das contas, são o mesmo de antes. Nada neles parece se encaixar direito nesse novo jogo. É estranho. Cada aparição deles é esquecível. O bar de Miles está logo à frente. E lá dentro vemos como tudo foi manipulado para incriminar o Torque. Contrataram um sujeito só para provocar ele, falando as maiores atrocidades sobre Carmen e os filhos dele. Oh, and your boy Corey? I sold him some rock just last week. He loves it. Makes him get all What did you do to my boy? Fucking whore you're married to. How do you even know it's yours? Torque perde o controle e mata o cara. Claro, a polícia já tava ali na esquina, só esperando pra fazer uma emboscada. Foi nesse momento que tanto o Miles quanto o Torque foram presos pela primeira vez. I told you you couldn't walk away. And what's the little lady gonna say now? Logo depois, Miles entra em contato pelo rádio e pede pra encontrá-lo do lado de fora. Chegando lá, ele aparece numa sacada e fala pra seguirmos mais à frente. Mas aí começam os absurdos. Militares da fundação surgem e já podemos usar uma fodendo bazuca logo de cara. Porra, uma bazuca? Nem Resident Evil exagera tanto assim. Geralmente eles guardam esse tipo de arma pro final. A gente luta contra eles, mas olha, enfrentar inimigos armados nesse jogo não é fácil. Eles causam muito dano e como não tem sistema de cover, fica difícil escapar das balas. Depois de derrotar os militares, encontramos novamente aquele cara gigante com a escopeta. Agora entendemos melhor quem ele é. Copperfield, um verdadeiro caçador de escravizados. O estado de Maryland, onde fica Baltimore, era uma região de transição entre o sul escravocrata e o norte abolicionista. Muita gente fugia por túneis subterrâneos, mas quando não conseguiam escapar, esse sádico desgraçado soltava seus cães famintos para devorar quem ficasse pra trás. Ninguém sabe se ele realmente existiu ou se é apenas uma lenda urbana. Mas fato é que esse espírito tá matando geral pra cidade. E falando em feras devoradoras, os cães do Copperfield Legal que é aparecem. inspirado em Os Maulers. histórias reais, né, O cara? Eu nem aquele sabia clássico, disso. Luta contra cachorro em jogo de terror. Mas o visual, Pega várias meu amigo, histórias é bem genial. americanas Um cachorro aí. com cara de humano, com uma lâmina na cara. São criaturas que parecem ter saído de um pesadelo de alguém doente. Aberrações que nunca deveriam existir. Mais adiante aparecem mais Marksman. E cara, lutar contra bicho que atira nesse jogo é frustrante demais. Quase todo inimigo aqui tem arma ou atira algo. Isso satura muito. E o pior é que eu ainda morri de forma humilhante. Bom, As animações de morte do Torque continuam legais. Bagaçada, Boa hein? parte delas são recicladas do primeiro jogo. Até o Triggerman executa igualzinho ao Marksman, um pouco sem criatividade pra falar a verdade.
E já deu pra perceber que o ritmo do jogo dispara de vez, né? E sinceramente isso me incomoda. O terror vira complemento, não é mais o foco. Começa a aparecer o exército da fundação o tempo todo e o jogo quase vira um shooter genérico. Só tiro e explosão. Parece que entramos no final do jogo, sabe? Onde a ação é ininterrupta. Isso costuma ser o ponto fraco de jogos de terror, quando esquecem do medo e só querem meter ação. Se o jogo não tivesse pretensão nenhuma além disso, beleza. Mas aqui o terror e o suspense são deixados de lado e nos jogam no meio do tiroteio. Simples assim. Ainda procurando Miles, nos deparamos com uma visão do passado. Um linchamento. Algo que lembra bastante os guardas do primeiro jogo. Isso aconteceu cerca de 80 anos atrás, quando uma multidão surtada linchou dezenas de pessoas sem motivo claro. Ninguém lembra, ninguém fala sobre. E dessa fúria cega nasceu a Horda, uma criatura gigantesca que se move por baixo da cidade, como uma minhoca colossal, cheia de pequenas criaturas na boca. Representa essa multidão descontrolada. Mas aqui ela só dá um oi e volta pro subsolo. Não é agora que lutamos com ela. E falando em subsolo, voltamos pra lá. Miles diz que vai nos encontrar depois. E olha, por mais que o jogo se passe numa cidade enorme, com 1000 possibilidades, os cenários aqui são bem repetitivos. E os mapas agora são ainda mais lineares. No primeiro jogo também não era um mundo aberto, mas existiam áreas maiores. Dava pra se perder um pouquinho. Aqui mesmo na cidade viva parece que só tem um caminho. Corredor reto de concreto. Dentro do esgoto reencontramos os Burrows. O comportamento deles é o mesmo do primeiro jogo. O visual mudou um pouquinho, agora parecem mineradores. O que faz bastante sentido, já que a nova origem deles reaproveita uma ideia do primeiro jogo. Presidiários obrigados a trabalhar em condições precárias até morrerem em desabamentos. A diferença aqui é que são imigrantes irlandeses, forçados a cavar túneis até tudo virar abaixo. A essência é a mesma. Depois de matar os Burrows, adivinha? Mais militares. É isso. Agora o jogo virou Call of Suffering. Tiroteio pra todo lado, zero clima de terror. Difícil pra um cara. E ainda no meio da imundícia do esgoto encontramos de novo o gordão de sobretudo. Mas agora descobrimos quem ele é. Luther Stickwell, mais conhecido como The Creeper, um cafetão que odiava mulheres com todas as forças. Começou matando as que trabalhavam pra ele. E depois passou a atacar qualquer mulher que cruzasse seu caminho. O casacão que ele usa esconde os corpos das vítimas. E ainda servem aos prazeres doentios desse monstro. Não se sabe quantas ele matou, mas a estimativa passa de 200. E o pior é que ainda tem gente que jura ver esse merda vagando por aí. Pra mim, uma das melhores partes aqui no esgoto é a referência clara a Ichi, o filho mais novo do Thor que aparece e solta a clássica. We all float down here. Foi inesperado, muito bem colocado. Em um certo ponto, Miles fala com a gente pelo rádio de novo e diz pra irmos atrás de Jordan, porque ela sabe mais do que parece sobre Blackmore. E talvez trocar uma ideia com ela nos ajude a entender melhor o que tá rolando. Chegando na fundação, encontramos a Consuela, presa em uma gaiola daquelas onde os monstros ficam trancafiados. Pra quem não se lembra, ela é responsável pelos diários que contam a história dos ambientes nos dois jogos. E foi justamente por essas investigações que acabou presa. Ela também é esposa do Ernesto, aquele guarda que ajudamos lá no primeiro jogo. É que ela diz que pretende voltar pra Carnage e reencontrar o marido. Seria bem legal se Thor comentasse algo sobre, já conheceu o cara, daria aquele toque mais humano nas interações, sabe? Dentro da fundação a gente não encontra o Thor, mas quem aparece é o Blackmore, uma pilha de soldados. Pra matar o Thor, ele simplesmente solta um monte de monstros em cima da gente. E depois disso, claro, começa a vir mais militar. O problema é que não tem muitos lugares pra se esconder e os tiros vêm de tudo quanto é canto. Dá uma raiva, tá? Antes da gente conseguir sair da parte interna da instalação, a Consuela é atacada pelo The Creeper. E aqui temos uma escolha. Ou assistimos ela ser morta, ou atiramos o gordão. Esses perseguidores como Creeper ou Copperfield poderiam ser bem mais ameaçadores. Mas quase sempre eles aparecem só pra cena e vão embora sem representar real perigo. Do lado de fora da fundação chegamos ao porto, o mesmo onde fomos abordados lá no começo do jogo. Obviamente lotado de militares, é muito tiro. Dá pra esquecer que é um jogo de terror, sem dúvida. E aqui conseguimos um barco pra Consuela voltar pra Carnage. Magnifico! Não sei, Flávio. Maybe Ernesto was wrong. Clearly not all the inmates inhabit are the devil incarnate. O jogo virou ação, mas o verdadeiro jogo é gigante, cara. aqui, logo depois que a gente é resgatado pela Jordan, sim, ela aparece num carro militar, dando a entender que agora tá do nosso lado. O emulador começou a travar coisa da cutscene, o jogo simplesmente não avançava. Eu vou te falar, tá? Jogar esse game hoje em dia no PC é quase inviável. Tanto a versão de PC mesmo, quanto a do emulador. O emulador dá erro direto. Tentei de tudo. Vi tutorial, testei outras versões do jogo, voltei save, nada funcionava. Perdi horas preciosas tentando resolver isso. Não me entendam mal. Aqui não é culpa do jogo, mas desanima demais. Pensei em até desistir da gravação. E só depois de milhões de tentativas e ajustes no emulador que consegui passar. Desculpa a falação, mas se você for jogar isso aí, se prepara pra uma possível dor de cabeça. A não ser que joguem o console da época. Superada essa zica fudida, seguimos com Jordan dando tiros nos soldados da fundação. Ela revela que os militares agora respondem diretamente ao Blackmore. Durante anos ele financiou a fundação. E ninguém nunca questionou de onde vinha tanta grana. Essa parte é cheia de ação, destruição e é tudo bem fluido e dinâmico. Sim, reclamei da ação excessiva, mas pelo menos aqui ela é bem divertida. Jordan diz que Blackmore tem controle também sobre a prisão de Baltimore, que devemos ir até lá confrontar ele. E a gente chega da pior forma possível. A Horda aparece e faz um veículo perder o controle. Sorte que Thor cai certinho no porão da prisão. Lá dentro somos recebidos por uma criatura nojenta, chamada de Suppressor. Policiais cortados pela metade com armas cravadas no peito e uma lanterna no lugar dos olhos. Eles rastejam pelo chão e não atiram sem dó. Representam os guardas que usaram força letal extrema pra conter uma rebelião. O visual deles é incrível e o jeito que se movem é bem sinistro. É um ótimo inimigo. Pena que já tem bicho atirador demais por aqui. O bom é que dá pra passar por eles no stealth, e foi exatamente o que eu fiz. Mais à frente encontramos um preso, que enquanto conversa com Thor, parece que vai revelar algo importante que o protagonista teria feito. A tela começa a escurecer, o Thor tem um apagão e quando recobra a consciência, o cara já tá morto. Dentro da prisão enfrentamos mais soldados e monstros. Tem até um tipo de puzzle em que precisamos sobrecarregar umas caldeiras pra explodir uma parede e seguir em frente. Mas ó, salva o guarda que tá ali antes, tá? Senão um coitado vira presinho. Que bom, Flávio. O emulador se Nos peidando escritórios da todo. cadeia encontramos um guarda chamado Elroy Jr. e pede nossa ajuda pra proteger tanto os Aí detentos parece quanto os Resident próprios 2, ó. guardas. Pelo menos Isso esse não caso parece? tá todo mundo fudido. Todo segmento da prisão é bem frenético. O terror, sabe aquele terror mais psicológico, marcante? Dá uma sumida. Mas em compensação, tá divertido pelo menos. Em um dos momentos conseguimos ajudar alguns presos. Além do Elroy, mais uns guardas. Eles acabam formando um pequeno grupo que talvez consiga sobreviver até o Hoje em dia é uma então encontramos nosso preguiça humano que Miles. tá louco, Agora diz que né, sabe velho? quase tudo que tá rolando. Ele começa a contar coisas que o Thor teria Botelão desse aí de 20 anos atrás. Justo quando ele vai começar a detalhar essas Humilha histórias, geral, né, o Thor turva de novo e quando ele acorda, o Miles tá morto. E aí Blackmore aparece, dizendo que vai contar toda a verdade, pedindo pra gente descer até os confins da cadeia. Descendo até uma cela da área da solitária, ouvimos muitos murmúrios. Parece que tem gente sofrendo ali dentro.
E abrir algumas celas dá até pra ouvir suspiros de alívio, como se almas estivessem presas ali há anos. E era exatamente isso. A gente descobre que o pai de Elroy, diferente do filho que tem um senso de justiça forte, era um dos guardas mais sádicos da prisão. O velho Elroy mantinha os presos na solitária por dias, e até meses, até que eles perdessem completamente a sanidade. E esse tipo de crueldade gerou uma entidade, os Isolationists. Essas criaturas sem controle sobre a eletricidade, sempre tentando manter o ambiente o mais escuro possível, como nas celas da solitária. De dentro deles saem baratas, o que dá a entender que os prisioneiros ou eram comidos vivos por elas, ou tinham que comê-las pra sobreviver. Essa vibe lembra bastante os Festers, que soltavam ratos pelo corpo. A luta contra os Isolationists é tranquila, mas o visual deles é o verdadeiro destaque, perturbador e bem criativo. Mais adiante encontramos algumas CVs. E se você tá esperando o Dr. Killjoy aparecer, se enganou, meu amigo. Quem aparece é o Blackmore, mandando a gente ir até um lugar chamado Piscina de Afogamento. No caminho damos de cara com Rayleigh, um militar da fundação que já tá de saco cheio de tudo e só quer sobreviver. Ele se alia ao Torque e eu até queria retribuir, mas aí veio mais problemas técnicos. Numa área com máquinas pegando fogo, o jogo começou a travar tanto que não dava pra enxergar porra nenhuma. A missão era salvar alguns presos e o Riley no meio das chamas. Mas em um momento ele simplesmente sumiu. Provavelmente morreu. Foi mal, Riley. Não tem como salvar todo mundo. Pra chegar até a tal militar, piscina, ele lembra muito o Half-Life. enfrentamos o exército inteiro da fundação. E aí vem a cerejinha do caos, um helicóptero militar com a Jordan dentro. Sim, era tão psicopata que deixou a gente matar vários soldados só pra fingir que estava do nosso lado. E sinceramente eu não entendi muito bem o plano dela. A única coisa que ela fez foi nos ajudar a chegar até a prisão. Será que foi pra nós perdermos de vez a sanidade lá dentro? Foi isso? Se chegarmos até aqui com uma moralidade ruim, o confronto é direto com o Blackmore dentro do helicóptero. E olha que inferno de batalha, bicho. É tiro vindo de todos os lados, granadas, soldados, caos, e ainda por cima meu jogo ficou crashando toda hora. Quase não consegui passar por conta disso. Um verdadeiro teste de paciência e de sorte, né? Pro jogo parar de travar. Derrubando o helicóptero, a Jordan ainda sai de lá e tenta nos metralhar no chão. Mas agora ela tá vulnerável e morre rapidinho. Continuamos em direção a tal piscina e chegamos a um armazém com um buraco gigante no meio. E lá de dentro, tcharam, a horda reaparece. E agora sim vamos ter nossa batalha épica. Ou pelo menos é o que a gente tava esperando. Porque que batalha michuruca, hein? A ideia é só ficar metralhando ela com um lançador de granadas e quando ela vai atacar, ela dá um passinho pra trás. Tem hora que o golpe dela nem acerta. Tem uma parte que tem um bicho assim também igual. Não sei se foi bug ou não, mas Copperfield aparece flutuando dentro do buraco da minhoca. E a gente precisa pular lá também. Teve essa parte dessa minhoca lá no... na famigerada piscina de afogamento. Aqui rola quase um julgamento, com direito à lembrança de todos os NPCs que a gente salvou. Ou matou. Tudo depende do seu estilo de jogo. O Dr. Killjoy faz as honras, nos recorda dos nossos atos e em seguida somos julgados contra diversas ondas de inimigos. Parte tensa que o estoque de remédio é limitado, então no final da batalha a gente tá só o pozinho. Depois das carnificinas enfrentamos Copperfield ou Creeper. Tudo depende da moralidade. Se estiver com moral boa, enfrentamos o Copperfield. Se for ruim, é o Creeper. Mas olha, isso não faz o menor sentido. Os dois são aberrações marcantes, figuras que perturbam o jogador o tempo inteiro. E mereciam batalhas individuais, com mais peso. Aqui os dois acabam sendo mal aproveitados. Não tem muita relevância na história principal e as lutas são bem sem graça. O Copperfield já chega metendo bala sem dar tempo nem de perceber o que tá acontecendo. A tática aqui é básica. Só ignora os cachorros e mete bala nele. No final, os próprios cães se voltam contra o mestre e ele vira ração. Que bizarrice. Imagina um filme dessa história aí. Podia ser um filme, né? Por enquanto. No caso do Creeper, as mulheres que ele mantinha já aceitava já um ele é uma cena bizarra e grotesca. Ó, as putas se revoltam, hein? Já era, balão. Depois desse embate, vemos o verdadeiro propósito da tal piscina. Blackmore usava aquilo para se livrar de quem o atrapalhava. Amarrava a pessoa e afogava naquele esgoto. Corey diz que quem sempre atrapalhou ele em tudo sempre foi seu irmão, Malcolm. E Blackmore responde: então afoga ele. Corey hesita e diz que jamais faria isso. E dependendo da moralidade, a cena muda. Mas aqui Blackmore joga Corey na piscina e deixa ele lá, se afoga. Torque mergulha na sujeira tentando salvar seu filho, mesmo sendo um fragmento puramente psicológico. Logo depois aparecemos em outro lugar. Um homem desolado nos recebe. Ele diz que somos a primeira coisa a sair daquele buraco que não é um monstro. É Rance Truman, um detento que parece ter conexões com o sobrenatural. Ele viu de tudo em Carnage. Fez o possível para ser transferido para Baltimore e contar ao mundo o que rolava lá. Porém agora a verdade chegou até aqui também. Curiosamente, Rance é o responsável por aquelas frases bizarras nas telas de load, tanto do primeiro jogo quanto nesse. Ele também compartilha algumas histórias que, dependendo da sua jogatina, talvez tenham até passado batido. Look at it, you might think Carnage was somewhere unique in its age. But now I'm sure you agree. Everywhere you go, the soil is set. Dando sequência, Blackmore fala que estamos voltando pra casa, nosso primeiro lá. E chegamos ao orfanato, onde Torque cresceu. Lá temos uma visão de Torque ainda criança conversando com Blackmore. Ele pergunta essa época é a época do jogo do Poderoso Chefão também. Mas pra Blackmore isso não basta. Ele diz que pra ser respeitado, Torque precisa ser um jogador, um criminoso. Alguém que entenda como o jogo de poder funciona. Quando que hoje em dia sai um jogo de um Poderoso Chefão Torque sofreu bullying severo no orfanato. O que exatamente aconteceu com ele não é especificado. Mas fica claro que pena que as empresas se acovardaram, né, mano? Psicológicos dele. Pouco depois encontramos as Blackmore. As empresas são muito Nutella hoje em dia na questão de... Que logo será morto. Então precisamos voltar até ele pra tentar salvar. Trazer coisa realista. Podemos encarar a verdade. Essa parte, na verdade, é opcional, tá? Ou você salva ele ou não. Por isso que o GTA, cara, o GTA ele precisa ser um marco na história dos games em vários sentidos. Tem que ser violento, tem que, sabe... Para as empresas parar de se acovardar e fazer coisa mais... No andar do orfanato, encontramos um quarto cheio de matérias de jornal. Para todos os públicos, não só para Nutella jogar jogos coloridos. Os laços que os unem. Torque não pode cortar esses laços. Ele vai ter que viver com eles, ou morrer igual a sua família. E aí chegamos nas revelações finais. Lembra dos começos diferentes que mencionei? Isso afeta as cutscenes e os finais. Vou citar aqui os principais. Seguindo o final bom, essa cutscene mostra que Blackmore pediu para que seus capangas apenas assustassem a família de Thor. Mas eles passaram do ponto e acabaram matando todos. O final neutro revela que Corey foi manipulado a usar drogas. Esse teria sido o estopim para ele matar o irmãozinho e depois se matar.
Não é nem coisa de lacração, ô Stalin. A lacração é uma coisa pequena. É minoria, lacração. Já seguindo o final ruim é que Foda é joguinhos pra e esse seria um dos motivos criança comprar skin. Isso que é o foda. Isso é que é o foda. Aí depois das skins, depois do Fortnite... Então vem o momento do Clube da Luta. Aí todo mundo quer fazer joguinho colorido pra pirralhada comprar, porque tem muito pirralho, né, mano? Criançado no mundo é muito, são muitos. Pode ver, por exemplo, hoje em dia, os canais que mais tem views é os que faz conteúdo infantil pra criança. Pode ver aí. Milhões e milhões de views. Aí um biólogo faz um vídeo, recebe bem bicharia de views, sabe? A lacração é minoria e quando ela mete a mão, fode o jogo todo ainda. Aquele Dragon Age lá, aquela merda lá, louco. Os caras mudaram todo o jogo para agradar uma pirralhada. Blackmore nunca existiu. Refém de skins. Que Torque apagava, era Blackmore. Não que lá tem skins, mas... Tudo que aconteceu foi o próprio Torque que fez. Ou melhor, fez um a joguinho personalidade colorido dele pra que ele agradar consegue essas controlar. porra. E pra quem quiser ver todos os finais e cutscenes, tem um guia completo na wiki de The Suffering. Vou deixar o link na descrição. Após as revelações, Blackmore declara que não quer mais ser só uma parte de Torque. Ele quer assumir o controle total. E aí começa o confronto final, com um tom bem onírico. O teto desaparece e o cenário parece ser dentro da mente de Torque. A batalha consiste em encher o medidor de insanidade e atacar Blackmore. Só cuidado que tem um ataque que te destransforma. Se eu quisesse, eu fazia um conteúdo pra ganhar views. Eu não preciso disso, muita coisa acontecendo, pouco espaço, vida escassa e uns ataques injustos pra caramba. Achei uma das partes mais difíceis do jogo. Justamente esse é o meu diferencial, Luiz. É não me dobrar tentações. Derrotando Blackmore, Torque finalmente reassume o controle. Carmen aparece com eu preferi escolher a qualidade do que a visualização. Que qualquer outro. E completa dizendo que nunca mais quer ficar separada dele. O que é curioso, considerando que ela tá morta. You play right. I couldn't get you to break the rules. And the way I play. Você assim eu jogava Fortnite, jogava COD, jogava essas porcaria aí. Tudo é me manter invicto e intacto, sem me dobrar pra ninguém. Isso aqui é o meu trunfo, o meu feito. For dog, né? Mas eu queria ter mais um canal ainda, Luiz. Que é pra falar a opinião minha sobre coisas que não tem nada a ver com videogame ou opinião sobre assuntos polêmicos, assim, sabe? Fazer vídeos diferentes. Tipo aquele reagindo a comentários que eu falei que eu vi de uns velhos lá comentando numa IA lá de uma mulher. Que ela fez tudo isso só pra trazer à tona tipo apenas um o vídeo lado que ela assim. amava. Mas não tem tempo, não. Should have given up sooner. Admitted you just wanted to be me. Now I'm full time, baby. I can rule this town. Vai, ele engoliu o cara? Como assim, mano? Need a hand with that, Black? Oh, yes, girl. You're the only one who can see the real me. All the best games get better with an inside man. Even better with an inside woman. You know it's always better when you play dirty with girls. He's gone, right? For good. Because you're the only part of him I ever liked. Mas independente do final, Thiago, nunca certeza também. que o sofrimento não tem fim. The Suffering Tales Deadline recebeu críticas um pouco mais mistas do que seu antecessor. Enquanto alguns elogiaram a tentativa de aprofundar a narrativa e explorar mais da psique de Torque, outros acharam que o jogo perdeu um pouco da originalidade e repetiu demais a forma, inclusive vários conceitos e designs do anterior. A ação ficou ainda mais presente, assumindo o protagonismo, e o terror ficou em segundo plano. O ritmo mais acelerado e a linearidade maior dividiram opiniões. Em certos momentos parece que estamos jogando uma expansão, não um jogo totalmente novo. É um título que tenta ser profundo e até consegue em vários momentos, mas em outros se perde, quando um simples feijão com arroz já seria o suficiente. Eu achei Infelizmente muito temos melhor boss fights que o primeiro. preguiçosos, Nossa, picos de sem dificuldade comparação. injustos e alguns personagens que tinham tudo para ser memoráveis e foram completamente Daquele deixados jeito, de né, lado. Thiago? Nesse momento, reconhece que o jogo entrega uma experiência intensa, perturbadora e em Eu vários ando momentos sempre até com mais emocionante. sono. O sistema de moralidade voltou com mais peso, Sempre tendo maior impacto cansado, nas interações tá e cutscenes. foda, E mesmo com menos destaque na mídia da época, Dead Deadline teve um desempenho comercial considerável, ainda que inferior Sim. ao primeiro jogo. Muito disso se deve à divulgação quase nula e ao lançamento apressado. Fazer um jogo desse calibre em menos de um ano foi uma jogada Eu bem acordo de arriscada. manhã, mas Ainda vou assim, acordar de você consegue verdade o mesmo universo só de lá The Suffering por e fecha, ou pelo menos meio-dia. tenta fechar o arco de Torque de forma mais íntima e Muito sombria. cansado. Atualmente a IP pertence ao Warner, mas em setembro de 2024 os dois jogos foram retirados da GOG, o único lugar onde ainda era possível comprá-los oficialmente para PC. que E o motivo pena. foi divulgado. Isso pode indicar que a Warner não tem o menor interesse em reviver a franquia, ou talvez pena. tenham retirado os jogos para um futuro relançamento. Agora é da versão Warner, definitiva, então, que, convenhamos, seria bem difícil. Mas vai aqui. O fato é que, apesar de esquecida por muitos, essa franquia pena. ainda mora na memória de quem viveu essa experiência completa. Tinha que ter um E mesmo com remake, seus cara. tropeços, Nossa, essa ia ser foi uma série demais. ousada. Um universo interessante e cheio de histórias que ainda poderiam ser contadas. E talvez por isso The Suffering e sua sequência ainda sejam lembrados com tanto carinho. Mas a verdade é que o que realmente torna esses jogos marcantes e tenebrosos é lembrar que o verdadeiro terror pode estar dentro da nossa cabeça.
Ô Luiz, é ruim mesmo, cara. Então é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se você curtiu, por favor, não se esqueça de deixar seu like caso ainda não tenha deixado. E também peço que considere se inscrever no canal. Eu sempre trago Videolões, cara. Muito bom lembrar desse gotelão aí.